Sim, nós estamos aqui na casa do Cecílio Elias Neto para falar pela província de Piracicaba, ou da nossa Piracicaba, e com o apoio da Tribuna Piracicabana, como sempre, eu venho para perguntar ao Cecílio alguns detalhes da sua vida, muito intensa, calorosa e carinhosa por essa cidade. E quando eu me refiro ao Cecílio, não consigo primeiro falar da literatura, porque vejo nele o nosso escritor, o escritor de Piracicaba. Felizmente, Piracicaba o reconheceu já há muito tempo, mas deveria tê-lo feito muito mais, com mais intensidade, porque ele é, para mim, o Jorge Amado da Bahia, aquele que cantou a Bahia de Todos os Santos, e agora precisaria, como está fazendo, cantar Piracicaba de todos os encantos, e de todos os amores, e de todos os cantos. Cecílio, conta para mim de um lugar interessante na sua vida, que foi a casa do seu pai, e o que você produziu em termos de literatura naquele casarão da Rua São José. Bom, obrigado pelas palavras, obrigado à TV Unimep, ao ICEM também, à Tribuna. Fico sensibilizado com essa série que vocês pretendem fazer. E isso agora passa a fazer parte dessa paixão que eu tenho para encerrar os meus dias, encerrar os meus tempos, contando e cantando Piracicaba. Evaldo, eu acho que eu comecei a casa dos meus pais. Para mim é aquela marca que ninguém escapa. Eu costumo dizer o seguinte, que nós não temos ainda a dimensão do significado do passado em nossas vidas. Nós somos o passado, nós somos o somatório do que nós vivemos. Entende? Então, tudo, o passado, veja bem, eu acho que é a única coisa que existe, o passado. O presente é algo que está passando. Amanhã ele já é passado. Então, hoje passa-se amanhã. E eu vou lembrar do quê? Do que aconteceu hoje, eu vou me nortear na vida pelos acontecimentos anteriores. Eu acho que com a família pobre que nós éramos, mas tinha uma formação aristocrática por parte de minha mãe, que ela tinha sido muito rica, havia, sabe, um refinamento cultural, artístico, que aquilo foi me contagiando desde pequeno. O meu pai tinha um restaurante ali onde é um café, ali onde está hoje o Banco Santander, já que eu falar de lugares. Então eu nasci ali, que eu costumo dizer, no umbigo da noiva da colina. E meu pai recebia muitos homens da maçonaria, e eu me recordo, com uns 3, 4 anos, eu já ficava ali, ouvindo o que eles falavam. E eles só falavam de Piracicaba. Então eu conheci Mário Nene, conheci Jochiarini, conheci Júlio Dio, Jacó Dio Neto, Leandro Guerrini, todo esse pessoal, bem mais velho do que eu, que eles foram me contaminando com essa história de Piracicaba. Eu acho, veja bem, que eu comecei a escrever ainda nos primeiros dias que eu fui alfabetizado. E foi pelos meus pais. Quando eu entrei no antigo curso primário, eu já estava alfabetizado. E a minha delícia era ler gibi e reproduzir, ficar contando história, aquela coisa toda. E na casa dos meus pais, então comecei ali na rua, na esquina do Santander. Depois nós mudamos para quase um casebre, quase em frente ao Cine Broadway. Isso eu fiquei lá até uns 8 anos, 9 anos. E ali eu já lia, ali eu já tentava rascunhar. Eu me recordo que eu ia ao Cine São José,
com 8, 10 anos, para assistir filmes musicais. Eu sentava na primeira fileira, levava o caderninho, então eu ficava olhando, eu queria aprender, porque não tinha dicionário. Nós éramos tão pobres que nós não tínhamos dicionário, não tinha nada disso. Então eu ficava ali, paixão, rima com o coração. Tá, e daí entrou o assunto do primeiro livro na casa dos pais, que não foi publicado. Qual é esse livro? Esse livro, eu comecei a escrever, eu tinha uns 14 anos, eu terminei um romance. Sim, um romance. É o romance da qual adolescência. era esse romance? Era Estela Estrela. Oh, que beleza. Né? A moça chamava-se Estela, ela morre no fim, a tragédia do adolescente, né? E já era um adolescente apaixonado. Já. Por Piracicaba também. Por Piracicaba e por tudo. O bom de conversar com o Cecílio é que nada, desde que eu o conheço, desde 69, 70, é que o Cecílio nunca fala uma coisa sem paixão. Correto? Eu nasci com paixão. Sempre com paixão. E é isso que é importante para nós. O primeiro amor meu, rapaz, eu tinha 7 anos. Ponto. Agora vai contar a história 7 do anos. amor. E eu escrevi uma poesia para ela. Ela chamava Shirley. E lá foi na usina Estéreo Cosmópolis. Eu fiquei apaixonado por ela. Eu devia ter uns 7 anos. Eu escrevi um dia, nunca mais esqueci, a terra produzindo bagaço de cana. Lua bonita que ilumina o jardim, não tire a Shirley de mim. Paixão de 7 anos. Mas você falou bagaço de cana, já foi escrito em Piracicaba, mas lembrando do Monte Alegre. Tinha essa imagem do Monte Alegre. Sim, eu chego lá. Você vê, daí eu tive um grande amigo, nós tivemos um grande amigo, que ele teve problemas sérios, né? Psicológicos, morais, aquele negócio todo, então o lado dele homossexual se revelou. Sim. Entende? Ele era um grande companheiro nosso, mas aquilo para ele foi um drama tão grande, ele não aceitava, estava com aquele conflito, era problema de pai e mãe, tal, e aquilo me marcou tanto, nós acompanhando o sofrimento dele, né, a angústia, até que depois ele se assumiu, uns 20 anos depois. Então me deu a ideia de escrever o primeiro romance. Que foi Um Eunuco para Esther. Só para lembrar, como documentário e reafirmando a minha posição do nosso escritor de Piracicaba, Um Eunuco para Esther foi lançado em 65, em São Paulo, com prefácio de pessoas de renome da literatura da época. Nós tivemos Tales de Andrade, João Chiarini, mas Alceu Mainardi de Araújo, mas teve o prefácio do famoso Afonso Schmidt, o grande escritor e editor naquela época. Então e ele tinha ganho naquele ano, o título de intelectual do ano. O intelectual do ano. Então esse trabalho, o Eunuco, foi o que lançou o escritor. Vou chamar o escritor de Piracicaba, foi exatamente o Eunuco para Esther. E depois veio Bagaço da Cana. Conta para mim sobre os locais, sobre os lugares de Bagaço da Cana. Como que ocorreu a história? Voltando um pouquinho, eu comecei escrevendo o Eunuco para Esther em São Paulo, quando estava estudando lá. Sim. Eles fizesse medicina, o que eu fazia? Eu matava a aula e ficava lendo, estudando. Né? Comecei a escrever lá. E daí eu terminei o Bagaço de Cana, o Eunuco para Esther, na rua São José. Eu era solteiro, ali em frente, o Teatro São José, onde meus pais moravam. E o Bagaço de Cana, ele me nasceu num repente, porque nós estávamos com aquele problema do golpe militar. Sim. Em 64. E eu comecei a ser perseguido, aquela história toda. Eu tinha uma paixão pelo Juscelino Kubitschek, e nós queríamos a volta de Juscelino. Eu já tinha ali, eu tinha 25 anos. Mas em termos de lugares, você conheceu o Juscelino aqui no Monte Alegre. Conheci o Juscelino no Monte Alegre. Quando ele Alegre. visitou a cidade. Exatamente. Em 59.
Acho que foi 61, acho, por aí. E eu estava com a Mariana, recém-casados nós éramos, ouvindo programa de televisão, e tinha o Tico-Tico, aquele jornalista. Sim. Tico-Tico aparece na televisão e fala, JK, nunca mais me esqueci, caçaram o JK. Aquilo me deu uma indignação, me deu uma revolta. Eu tinha dinheiro, não tinha nada, mas peguei o cinzeiro que estava aí e atirei na televisão. Quebrei a televisão, assim, de indignação e tal. Fiquei conversando com a Mariana, de repente, eu falei, vou escrever. E sentei e comecei a escrever o Bagaço de Cara. Olha só, a inspiração veio assim, a renúncia de do ímpeto, Juscelino. Puf! E eu tinha já minhas informações sobre o Monte Alegre, sobre aquelas crises dos canavieiros, Sobre o trabalho escravo também. Trabalho escravo. Sim. É. Então esse foi o tema, né? Que muitos anos depois a Globo tentou fazer daquilo uma novela. Então, eu ia entrar nesse assunto da novela. Cecílio foi uma vez convidado, acho que passou até 2 semanas, hein, na Globo. E por que não saiu essa novela? Olha, eu acho que foi mais por um tipo de orgulho pessoal meu. Um pouco de intransigência? Foi. Então, Quando eles me mostraram como se processava o negócio da novela, havia uns aparelhinhos ali que era tudo Ibope. Então não me lembro do nome, não foi o Boni, foi outro. Ele olhou para mim e falou, olha, quem manda nas novelas não é autor. Quem manda é isso daqui. Cada dia eles nos dão qual o personagem que está fazendo sucesso, qual que deve ser dispensado. Então, no seu livro, não é isso que você escreveu. Vai ser aquilo que o Ibope determinar. daí você rompeu. Eu falei, não, eu não vou deixar que mexa no meu filho assim. Era um filho tão querido. Filho tão querido. E poderia ter sido gravada essa novela. Fez muito sucesso, viu, Evaldo? O livro fez sucesso. Aliás, você foi o revisor dele, né? Foi uma ajuda de revisor que isso me dá uma alegria, não só pelo livro, mas pela estima, pelo carinho que temos entre nós. E Rua do Porto? Como que é o assunto Tufi Elias, pai, filho, e Rua do Porto e os barcos que o seu Tufi fabricava? Olha, a Rua do Porto, claro, que é um dos lugares de Piracicaba, eu digo que é o umbigo de Piracicaba, né? Sim. É a pia batismal. Eu morava ali onde está o Santander e meu pai era diretor do Regatas. E eu fui o primeiro filho homem. E aquele tempo o Regatas era o principal, era o point de social, atlético. De lazer atlético. Meu pai era diretor e eu era o único filho homem. Eu devia ter 3, 4 anos, acho que 3 anos. Então meu pai me tratava como rei, né? Reizinho, machinho da casa. Levava? Onde ele ia, me levava. E começou a me levar para a Rua do Porto, lá para as Regatas, me ensinou a nadar no rio. Passou um tempo, ele me punha no trampolim, sim, e eu pulava e ele ficava me esperando. Então são lembranças que eu costumo dizer o seguinte, eu via meu pai como meu anjo protetor, porque eu pulava do rio e ele estava lá me abraçando, esperando, né? Olha que beleza. E daí começamos, eu conheci Inholica catando pedra no rio, o grande Inholica seria bom você nos explicar rapidamente quem foi o Inholica. O Inholica foi a figura pública, vamos dizer, personagem popular, mais querida de Piracicaba, acho que em todos os tempos. E ele tinha tudo a ver com a Rua do Porto. Tudo. Ele teve um problema mental, era de uma família tradicional, ele usava terno, gravata, bengala. Ele descia a Rua Moraes Barros, ia para o rio, catar pedrinhas, pedregulhos, que ele dizia serem diamantes, brilhantes, esmeraldas. E subia, ela falava, não é? Eu me recordo que meu pai ficava ajudando, porque meu pai era muito amigo, adorava.
E eu ia pertinho e ficava catando pedra também. Ô, Inholica, é essa? Não, jogava. Nenhuma pedra minha era só esmeralda, dele que só valia. dele. Ele subia e tinha o antigo banco, era comercial, na esquina da minha casa, onde está o Que Itaú. hoje é o Itaú. Itaú. Isso. E ali o gerente chamava Seu Gustavo. Seu Gustavo ficava esperando o Inholica, tardinha, pegava as pedras dele, levava o Inholica até dentro do banco, tinha uma caixa no banco que era só para o Inholica. Era o cofre do banco. O cofre do Inholica. Ele guardava tudo lá e falava, eu vou pagar a dívida do Brasil. Olha. Com aquele dinheiro, né? Quando o Inholica morreu, o Monsenhor Rosa, que era um dono da cidade, o padre, né? Pediu todas as pedras para colocar no alicerce da catedral. Olha só que E bacana. até hoje as pedras de Inholica estão lá, no solo da catedral. Então o alicerce da catedral é de diamante e de esmeralda. E de esmeraldas. Segundo o Inholica. Evaldo, é isso que eu fico desesperado. De Piracicaba, não cultuar, não lembrar, não saber de coisas que são verdadeiros Mas agora, tesouros. contestando um pouco, esse trabalho do escritor Cecílio, do jornalista, do historiador não é o nosso caso, mas deixa para os acadêmicos. Mas o que vem sendo feito, você já não acha isso que é um começo de tudo isso, dessa atenção, ou falta uma atenção mais do poder público que também tem dado alguma coisa? Não tem dúvida. Eu acho o seguinte, que a cultura não pode ter a intromissão da política. Do poder público. Do poder né? público. Ela tem que estar Nós livre. temos que ter uma política cultural. Sim. E não uma cultura da política. Agora, então, a política cultural, ela tem que se voltar para as raízes de uma cidade, do local. Nós estamos com o problema da globalização, que é um problema, não é solução. A globalização, eu me recordo que eu fui entrevistar reitores das universidades brasileiras nos anos 90 e eles me alertavam. A globalização vai trazer a fragmentação. E é o que aconteceu, né? E aconteceu, está trazendo um nacionalismo muito forte, trazendo a volta para as raízes. Entende? Então, se o poder público não entender que é hora das raízes, que é hora de... não é recuperar, porque elas estão aí. É hora de deixar que brotem, deixar que... Vamos ver o que são essas raízes, então... Piracicaba vai se transformar numa cidade industrial qualquer. Tá, e falando também de lugares que é a nossa preocupação. Você é católico fervoroso, sempre foi, líder de cursilho. E a Catedral de Santo Antônio em si, aquele prédio, como é que foi a sua vida ali? Eu me lembro de quando você esteve lá para batizar a... Patrícia? Não, a mais nova. A Karina. Karina. A Karina, então eu me lembro muito bem. E essa ligação sua com aquele espaço, catedral ou São Benedito, como que era a sua presença na Igreja Católica em relação a lugar? Eu gostei dessa intervenção porque essa questão de religião é muito marcante na minha vida. Meu pai, por exemplo, era maçom devoto de Nossa Senhora. Falava que Jesus Cristo era primo dele. Sim. Entende? Minha mãe devota a Nossa Senhora. Eu cresci nesse ambiente que eu diria que é quase sincrético. Muito religioso, Sim. mas sem uma estrutura religiosa, né? Doutrinal. Eu estudei com a Assunção, minhas irmãs, depois eu fui para o Dom Bosco, e eu comecei a me rebelar. Na verdade, eu sempre fui inquieto, né? Sempre fui. Sim. Eu comecei a me rebelar com aquelas histórias, aqueles dogmas. Certo. E eu não aceitava aquilo, não aceitava, eu era garoto, mas não aceitava. E no final me afastei. Me afastei e caí na juventude comunista, quando fui para a faculdade.
Então eu passei a ser um opositor à igreja, opositor aos padres, opositor a Dom Aníger, mas eu sentia a ideologia comunista, aquele negócio doutrinário, aquilo não me preenchia. Mas eu sabia o que faltava. Até que por um acidente eu fui fazer o cursilho. Sim, isso com o apoio do Dom Aníger. Não, ainda não. Foi um episódio... Um episódio... Mas o Dom Aníger já era o bispo. Já era o bispo. É bom lembrar que nós estamos tratando de Dom Aníger Francisco Maria de Melilo, que foi talvez o bispo que mais permaneceu em Piracicaba, né? E também o mais E também uma santo. uma figura extraordinária que eu conheci tão bem que na casa dele, ali na Rua Governador, um dia fui tirar uma foto dele, esqueci de tirar a tampa da máquina. E ele tinha já tirado todas as vestimentas, os paramentos já tinha tudo eliminado, ele colocou todo, paramentou-se de novo e me atendeu de novo para a foto. Então é um registro que eu faço com muito carinho de Dom Aníger. Eu tenho aqui em casa a foto do Dom Aníger junto com meus pais. Olha lá, tá vendo? Tá ali. O Dom Aníger foi o meu pai espiritual. Sim, e daí a catedral passou a ser um ponto para a sua vida ali, por causa do cursinho. Não, eu já... Tem também o seminário lá do Tem Nova o seminário Suíça. seráfico, Perdão. o seminário diocesano lá que é na Nova Suíça. Isso. Eu passei 20 anos trabalhando em cursilhos lá no seminário junto com o Dom Aníger. 20 anos. Isso foi Foi de 67 a 87, mais ou menos. Isso. E daí eu me converti, mas eu continuei rebelde, quer dizer, eu falei, olha, estou convertido, mas eu não aceito esse negócio de virgindade daqui, não sei o que lá de lá, sabe? Sim. Então aquilo para mim eram mitos, quer dizer, então vamos respeitar como mito. Sim. Né? Como mito. Agora, é difícil, né? Muita coisa. Então, eu continuei desse jeito, tive crises religiosas, mas não perdi a religiosidade, a espiritualidade. Entende? Agora, você se lembra assim desse local da catedral, como é que ela foi? Você tinha uma certa idade já? Não, eu me lembro. Quando começou me lembro quando o Dom Ernesto de Paula, ele derrubou a matriz de Santo Antônio, porque eu morava ali, para construir a catedral. É um local que ficou gravado para você. Ficou gravado. Aquele centro. Evaldo, é uma coisa impressionante, eu sempre agradeço a Deus a memória que ele me deu. Tá, e o prédio onde era o Hotel Central, você se lembra bem do prédio? Totalmente. Onde foi assassinado? Porque nós ficávamos, a casa, o restaurante, o café do meu pai, ficava bem frente ao hotel. Para mim, aquilo significava como se Almeida Júnior tivesse morrido aqueles dias. Sim. Porque sempre que eles falavam do hotel, eles falavam do assassinato de Almeida Júnior. Sim. Eu cheguei, quando garoto, a procurar se tinha sangue no chão. Olha o que é a vontade de conhecer. E vou dizer mais, eu tenho no meu jardim, ali, a placa Praça da Catedral, que estava no Hotel Central. Então é um que ficou marcante para você. O Teatro e o São Benedito, lá o prédio onde era a rodoviária, porque ali foi uma estação rodoviária antigamente. Foi. Não era, era um ponto de ônibus, né? Ponto de ônibus. Antes de existir a rodoviária. Ponto de charrete. E o Monsenhor Nardim, que foi o pároco, ele foi o responsável pelo trabalho da... Não, antes do Monsenhor Nardim, foi do São Benedito. Do São Benedito foi o Padre Romário. Padre Romário. Entende? O Monsenhor Nardim, ele foi um brilhante intelectual, ele envelheceu, voltou para Piracicaba, que nasceu aqui, e daí ele foi ficando nas paróquias. E você se lembra lá no São Benedito das palmeiras imperiais que tinha lá? Lembro. Aquilo era... Se você olhar aqui atrás, você vai ver que tem as palmeiras imperiais num dos quadros aqui. Sim, olha só, uma boa lembrança, viu? Foi um local tranquilo para... Eu me recordo,
como eu briguei com o Luciano Guidotti, porque daí eu morava na São José, perto Sim, da sua casa. Isso, exatamente. Ali Em perto do São frente, Benedito. O Isso. São Benedito. E o Luciano Guidotti começou a derrubar as palmeiras. Então, exatamente. E eu ficava desesperado, porque eram palmeiras imperiais plantadas por Dom Pedro II. Olha só. Dom Pedro II plantou aquelas palmeiras. E o Luciano Guidotti mandou derrubar. Porque ele queria construir o prédio da prefeitura, que negócio. E eu ficava desesperado, torcendo. Mas falando de Luciano Guidotti, para lembrar um outro local, e o Itapeva? Você chegou a nadar ou a pular na água do Itapeva ou Eu passar? cheguei a nadar, pular E eram pontos que peguei atravessavam febre tifoide ali. E eram pontes ali, por exemplo, Moraes Barro era uma ponte que tinha só. Era uma pontinha só. Era uma ponte. Não era. E Piracicaba, praticamente, no meu tempo, ela morria na rua Benjamin Constant. Para ter uma ideia, Benjamin era a zona de Piracicaba. Sim. A rua Benjamin. Sim. Né? Depois tinha aquela ponte que levava para o Bairro Alto, até o Bom Jesus. Sim. Entende? E depois toda essa região Mas aqui era chácara. falando em zona e passando para um outro local, daí Rípoli fez a Ripolândia. Hã? Não, o Rípoli não fez a Ripolândia. Não, foi o loteamento. É. O que é aquele local que chamavam de Ripolândia? Que é na saída para Tietê. Aquilo lá é o seguinte, houve um loteamento Sim. feito pelo Ari Coelho, pelo Mari Stolfi, e não me lembro mais quem, naquele local que eles chamaram de Jardim Brasil. Jardim Brasil. E o Rípoli, ele era um grande empreendedor. O que ele fez? Que nem ele fez a Cidade Jardim, ele construiu a primeira casa Sim. para vender. Certo. E a coisa não ia. Ele vendeu para a Ditinha vereadora. Sim. A Ditinha vai, com o tempo, vende para a Ruth Mansur. A Ivone Mansur, Ruth, que era a grande cafetina de Piracicaba. Que virou ser a dona da futura Ela zona. cria Então. a zona. Ali começa a zona. Então vocês vejam aqui de locais, falamos aqui com o Cecílio, desde a Rua do Porto, o Rio Piracicaba, a Catedral de Santo Antônio, a casa em que ele escreveu os seus primeiros trabalhos e que como escritor de Piracicaba, hoje nós estamos num local que já não é mais do Cecílio, aqui já é nosso. Toma essa liberdade de falar porque... Fico muito feliz com isso. Hoje esse local, que é a casa do Cecílio, vamos dizer assim, que é a casa do escritor de Piracicaba. E agradecemos à TV Unimep, ao Instituto Cecília Elias Neto, o ICEM, e à província fazendo essa história de Piracicaba de uma forma cantada e encantada. E deixo aqui meu abraço para o Cecília, encerrando essa... E lembrando a fala. participação muito lembrando, forte da tribuna. E lembrando que a tribuna também sempre apoiou e apoia, e contamos sempre com a imprensa de Piracicaba como um todo. Então, aquele abraço. Um beijo. Querido.